Na aula de hoje apresentaremos um exemplo de aplicação da lei de Ampère na sua forma integral e definiremos e discutiremos o potencial escalar magnético. Bem, neste exemplo, nós vamos utilizar a lei de Ampère na sua forma integral para descrever o campo magnético gerado por uma corrente retilínea. Para isso, nós vamos considerar um fio condutor muito longo, cilíndrico, de raio igual a A, que transporta essa corrente retilínea I. A densidade de corrente J está uniformemente distribuída sobre a seção transversal desse fio retilíneo. Bem, o módulo do vetor densidade de corrente J é definido como sendo a intensidade de corrente dividida por unidade de área. Como o nosso fio retilíneo ele tem uma seção transversal circular, J vai ser igual à intensidade de corrente dividida pela área da seção circular, que é πA ao quadrado, onde A é o raio dessa seção circular. Desse modo, a intensidade de corrente I ela vai ser igual a πA ao quadrado vezes o módulo do vetor densidade de corrente. Aqui na figura à esquerda está ilustrada a situação do nosso exemplo. Nós temos que o vetor densidade de corrente ele aponta na direção em sentido de Z positivo, o que vai resultar num campo B, num plano perpendicular ao eixo Z. As linhas de força desse campo B, gerado pela densidade de corrente J, elas vão ser circulares, obviamente, com o centro no centro da seção transversal do fio retilíneo e vão ter o sentido anti-horário, de acordo com as regras de definição de sentido que nós discutimos na aula passada. De acordo com a regra da mão direita, como a densidade de corrente aponta na direção e sentido positivo do eixo Z, o campo B ele vai surgir no plano perpendicular a Z, ou seja, no plano XY, e o seu sentido ele vai ser anti-horário, se você observar da extremidade do eixo Z. Então, como as linhas de força de B elas possuem uma simetria axial e nós vamos utilizar a lei de Ampère na forma integral para obter o módulo do campo magnético, faz sentido que nós utilizemos as coordenadas cilíndricas para resolver esse problema, uma vez que nós vamos ter que integrar B escalar dl ao longo das linhas de força internas ao fio e também externas ao fio retilíneo. Bem, então com isso nós podemos definir B em função das suas coordenadas cilíndricas. Então B seria uma função de ρ, que é a distância ao fio, e ele estaria na direção φ positivo. Essa direção φ positiva ela corresponde ao sentido anti-horário das linhas de força. E dl, que é o elemento de caminho sobre a linha de força, ele vai ser igual dl vai ser igual a ρ, que é a distância ao fio, que é o raio dessa linha de força em relação ao centro da seção transversal, vezes um elemento de ângulo correspondente, que eu vou chamar de dφ. E dl, da mesma forma que B, vai estar na direção e sentido de φ positivo. Bem, agora que nós definimos B e dl em função das coordenadas cilíndricas, nós podemos calcular a circulação do campo B ao redor do fio, ou seja, a integral de caminho fechado de B escalar dl. Isso aqui vai ficar igual a integral de caminho fechado de B na direção e sentido de φ escalar dl, que é ρ dφ ρ dφ na direção e sentido
de φ positivo. Isso aqui pode ser reescrito como sendo a integral de 0 a 2π. φ escalar φ vai dar 1, né? Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π de b ρ dφ. Nós estamos integrando sobre uma linha de força, certo? E sobre essa linha de força especificamente, nem b e nem o raio ρ vão variar. Então, nós temos que isso aqui vai ficar igual. Integral de caminho fechado de b escalar dl vai ser igual. B e ρ saem da integral, né? Então, b, ρ vão multiplicar a integral de 0 a 2π de dφ. E aí acaba que a circulação do campo magnético vai ser igual a 2π ρ vezes b, que é função de ρ. Agora que nós calculamos a circulação do campo magnético, nós vamos utilizar a lei de Ampère para descrever o comportamento do campo B em pontos externos ao fio e em pontos internos ao fio. Em pontos externos ao fio, nós temos que o raio da linha de força é maior do que o raio da seção transversal do fio. Aplicando a lei de Ampère, nós temos a circulação de B, que é a integral de caminho fechado de B escalar dl, vai ser igual a μ0 I, onde I é a corrente total, né, que atravessa a seção transversal do fio retilíneo. Bem, nós vimos que a circulação de B ao redor do fio é igual a 2π ρ, que multiplica B, que é função de ρ também. E pela lei de Ampère, como nós acabamos de colocar, essa circulação ela vai ser igual a μ0 vezes a corrente total que atravessa a seção transversal do fio. Desse modo, nós temos que B, que é função de ρ, vai ser igual a μ0 I dividido por 2π ρ. Isso na direção, obviamente, de φ positivo. Em módulo, nós temos B, que é função de ρ, igual a μ0 I dividido por 2π ρ. Essa expressão é válida para situações em que ρ é maior ou igual ao raio da seção transversal. Obviamente, se ρ for igual a A, o valor de B vai ser igual a μ0 I sobre 2π A, certo? Então, para um ponto P2 externo ao fio, o campo B vai cair com o inverso da distância ao eixo Z, né? O eixo que passa no centro da seção transversal do fio. Bem, nós acabamos de descrever, né, o campo B em pontos externos ao fio, e agora a gente vai fazer um procedimento semelhante para descrever o campo B no interior do fio retilíneo. Só que com uma ressalva. A gente vai aplicar a lei de Ampère novamente, só que agora nós vamos nos limitar à corrente que atravessa apenas esse caminho fechado aqui, ó, que é chamado de C1. Então, na hora que nós aplicarmos a lei de Ampère, ela vai ficar assim, ó, a integral de caminho fechado, né, só que para C1 de B escalar dl vai ser igual a μ0 I. Só que eu vou chamar esse I de I', porque essa corrente aqui, ela não é igual à corrente que nós utilizamos
na primeira parte do cálculo, né, para pontos externos ao fio. Para essa corrente I', né, como nós acabamos de dizer, nós vamos considerar apenas o fluxo de carga através desse caminho fechado aqui, C1, certo? Tudo que tiver externo a C1, nós não vamos considerar. Então, quanto é que vale I', né? Do que se trata I'? Que quantidade de corrente é essa? Bem, nós vimos que a densidade de corrente J ela é igual à corrente total no fio dividido pela área da seção transversal, que é π vezes o raio da seção transversal ao quadrado. Como eu estou agora considerando apenas uma parte dessa seção transversal, o valor da corrente vai mudar, obviamente, mas a densidade de corrente ela permanece constante, certo? Porque ela é uniforme no interior do meu fio retilíneo. Então, eu posso dizer que essa densidade de corrente ela vai ser igual a uma corrente I' dividido pela área da seção transversal correspondente, ou seja, π vezes ρ ao quadrado, onde ρ é menor ou igual ao raio da seção transversal. Então, desse modo, a corrente I' vai ser igual a I, que multiplica πρ ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse πρ ao quadrado, dividido por π vezes A ao quadrado. Isso aqui vai ficar I' igual a ρ ao quadrado, I' igual a I, que multiplica ρ ao quadrado sobre A ao quadrado, certo? Onde I' é a corrente que atravessa a seção transversal, o trecho da seção transversal definida pelo caminho C1. Substituindo I' e a expressão obtida para a circulação na lei de Ampère, nós vamos encontrar 2πρ, que multiplica B, que é a função de ρ. Isso aqui vai ser igual a μ0 I', onde I' vai ser igual a I, que multiplica ρ ao quadrado sobre A ao quadrado. Colocando a expressão em função de B, nós temos que B vai ser igual a μ0 I dividido por 2π ρ, aí vai ficar 2π ρ, que vai estar dividindo ρ ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar μ0 I sobre 2π A ao quadrado, que multiplica ρ. Isso em módulo, né? Vou colocar aqui a equação, a expressão vetorial. Isso aqui vai ser B igual a μ0 I sobre 2π A ao quadrado vezes ρ na direção de φ positivo. Essa expressão geral, o módulo de B, vai ser a expressão que eu tinha colocado anteriormente, né? CB igual a μ0 I dividido por 2π, que multiplica ρ sobre A ao quadrado. Esse aqui é o módulo da expressão. Notem que para pontos internos ao fio, como o A é uma constante, que é o raio da seção transversal do nosso fio, à medida que eu vou me afastando do centro da seção transversal, o campo B ele vai aumentando em módulo, ou seja, o módulo de B vai crescendo conforme eu vou tomando linhas de força mais externas, ou seja, conforme eu vou pegando caminhos fechados mais externos, raios maiores a partir do centro.
Então ela vai crescer, o campo B vai crescer a partir do centro, vai chegar em seu máximo quando ρ for igual a A, e a partir de ρ igual a A em diante, a intensidade do campo magnético vai cair com o inverso da distância. Bem, então B vai se comportar de maneira diferente dependendo da região que eu considerar. Para pontos internos ele cresce com a distância, né, ao centro da seção transversal, e a partir do limite, né, da seção transversal, no limite da superfície do fio, em diante ele passa a cair com o inverso da distância. Um campo vetorial qualquer pode ser escrito sempre como um gradiente de um escalar somado ao rotacional de um vetor. Partindo desse princípio, nesse tópico nós vamos buscar uma expressão para um potencial escalar magnético, de modo que o vetor campo magnético possa ser obtido a partir do gradiente desse potencial escalar. Para tanto, nós vamos considerar uma espira plana C, percorrida por uma corrente I. O interior da espira é a superfície plana S. Bem, então aqui nós temos a espira circular C, por onde está passando uma corrente I. E aqui eu tenho dois caminhos, o caminho γ1 e o que atravessa C, né? Ou seja, a corrente passa por dentro de γ1, e tenho o caminho γ2, né, que não é atravessado por corrente nenhuma. Se nós considerarmos apenas o caminho fechado γ2, a integral de caminho fechado para esse trajeto específico de B escalar dl, de acordo com a lei de Ampère, vai ser igual a zero, porque nenhuma corrente atravessa a superfície definida por esse caminho. Então, se nós considerarmos dois pontos quaisquer do espaço e calcularmos a integral de caminho de B escalar dl, essa integral ela não vai ser dependente do caminho que nós considerarmos, desde que esse caminho não atravesse a espira por onde passa a corrente elétrica. Como essa integral de caminho para B não vai depender do caminho, nós vamos ter uma situação análoga a que ocorre para um campo eletrostático, né? Onde a integral de caminho para o campo elétrico ela também não vai depender do trajeto, né? Não vai depender da trajetória. E com isso o campo elétrico ele pode ser definido como menos o gradiente de um potencial escalar, no caso o potencial escalar eletrostático. Então nós vamos definir, né, por analogia com o campo eletrostático, um potencial escalar magnético, tal que B vai ser igual a menos o gradiente desse potencial escalar magnético. Vamos agora analisar o caminho γ1, que é o caminho que é atravessado pela corrente I. Se vocês utilizarem a regra da mão direita para essa corrente que está penetrando o caminho, né, a superfície definida pelo caminho γ1 nessa direção e sentido, vocês vão verificar que o campo magnético gerado por essa corrente ele vai aparecer, ele vai surgir no sentido oposto ao caminho γ1, certo? Então a corrente, vou colocar em vermelho, corrente indo nessa direção, né, nessa direção em sentido, vai gerar um campo magnético que vai apontar mais ou menos nessa direção, tangenciando γ1 nesse sentido, certo? Aqui e aqui. De modo que a lei de Ampère aplicada ao caminho γ1 vai dar como resultado da integral de caminho fechado, né? Vai dar como resultado para a circulação de B menos μ0 I. Se o caminho tivesse o sentido oposto, né, obviamente, a lei de Ampère teria como resultado, né, da circulação de B mais μ0
I, ou seja, o resultado seria da 8.23 seria positivo ao invés de negativo. E se esse caminho fosse percorrido, né, esse caminho positivo, gama positivo, fosse percorrido N vezes, o resultado da lei de Ampère seria N μ0 I, certo? O valor da circulação ia ser multiplicado, obviamente, pelo número de vezes que aquele trajeto foi descrito em volta, né, no entorno da corrente elétrica. Aqui nós unimos os caminhos gama 1 e gama 2, né, por essa regiãozinha aqui, por essa ponte, de modo a criar um novo caminho que pode atravessar a superfície S. O problema, né, como nós vimos anteriormente, é que esse caminho pode atravessar S um número infinito de vezes em ambos os sentidos, o que geraria em cada ponto infinitos valores para o potencial escalar magnético. Só que para que esse potencial escalar obedeça à relação que nós vimos lá na 8.2.2, ele tem que ser unívoco, ou seja, ele tem que ter um único valor para cada ponto do espaço. Ele não pode ter infinitos valores, certo? Então eu vou ter que impor uma condição para esse meu caminho, e essa condição é justamente a de que ele não atravesse a superfície S. Com essa condição imposta, o potencial escalar magnético ele vai ser unívoco, mas como o percurso, né, o trajeto, os caminhos não podem atravessar a superfície geométrica S, esse potencial ele vai ter uma descontinuidade, né? Bem, então, se nós considerarmos esse caminho gama 1 que não atravessa a superfície de contorno C, e nós considerarmos um ponto 2 imediatamente acima e um ponto 1 imediatamente abaixo dessa superfície, nós vamos ter, para a diferença de potencial escalar magnético, a seguinte expressão: se Ψ2 menos Ψ1, que é a diferença de potencial magnético entre esses dois pontos, né, imediatamente acima e imediatamente abaixo da superfície, que representa essa descontinuidade devido a essa imposição que nós fizemos, né, do caminho não atravessar a superfície. Isso aqui vai ser igual à integral de dψ entre 2 e 1, né, que são os pontos acima e abaixo da superfície. E isso aqui, como nós já vimos, vai ser igual a menos a integral de caminho entre 1 e 2 de B escalar dl. E isso aqui vai ser igual, obviamente, a μ0 I, que é justamente o valor da circulação se o caminho atravessasse a superfície de contorno C, a superfície S. Lembrando que essa integral de caminho é para o novo caminho gama 1 que não atravessa a superfície de contorno C, a superfície S.